Estamos em São Francisco, na Califórnia, para fabricar um dos produtos que torna a cidade tão especial: pão de massa azeda. A massa azeda é um marco da cidade, tão conhecido quanto a ponte Golden Gate. Mas fabricar este pão requer mais do que fermento, farinha e água. É um equilíbrio cuidadoso entre arte e ciência. Aqui na panificadora Bouldan, o pão deve o seu sucesso a um ingrediente muito especial que está vivo há mais de 150 anos. Por que será que o pão de massa azeda de São Francisco é tão especial, tão característico que ninguém consegue imitar, repetir ou reproduzir em nenhum outro lugar do mundo? A resposta está aqui, bem à nossa volta. Com seu clima fresco e sua neblina, São Francisco é o lar de uma bactéria rara que só sobrevive aqui. Seu nome é Lactobacillus sanfrancicensis. Pois é, tente repetir 3 vezes bem depressa. O Lactobacillus sanfrancicensis é um ingrediente que vive e respira em cada pão de massa azeda feito em São Francisco. E ele vem da levedura ou massa-mãe. Cada massa-mãe tem um gosto característico e por isso a Bouldan toma muito cuidado para que ela se mantenha viva. Esta colônia de bactérias, em particular, é um dos elementos fundamentais da massa azeda da Bouldan desde 1849. 1849. Há mais de um século, a Bouldan vem alimentando a levedura numa dieta regular de farinha e água. Todas as manhãs, eles usam um pouco da massa-mãe para o pão do dia e guardam o restante para o uso futuro. Tem aqui, não é? Isso. O Fernando Pádua é uma espécie de tratador, cuja função é manter a proliferação das bactérias da massa-mãe. Eu quero que você inale um pouquinho e sinta a força da massa-mãe, como ela é concentrada. Pode cheirar mais de perto, inspire agora. Sinta a fermentação. Nossa, eu senti o cheiro da fermentação. E é forte, bem forte. É impressionante como o cheiro é forte. Esta quantidade de massa-mãe dá para 500 pães. Basta este pouquinho de tão concentrada. Mas se alguma coisa acontecesse com esta sala, Deus nos livre e guarde. Seria o fim, né? Levaria muito tempo para criar outra levedura até o ponto certo. Sabe Deus se seria a mesma coisa que esta, que a gente vem mantendo viva desde 1849. Ela poderia ter outro sabor, uma bactéria diferente. Por isso é que a gente vem mantendo esta aqui viva há tanto tempo. Então, eu espero que não, porque este literalmente é o nosso... seu ganha-pão. Isso, exatamente. A massa-mãe é só o início. Fazer pão também requer muita farinha. Neste silo cabem até 27 toneladas de farinha, o que dá para uma semana. Aqui na Bouldan, a farinha chega à padaria através dessa tubulação de metal, que acompanha a parede. Parece até um conduíte elétrico, mas na realidade transporta a farinha até este funil, a um ritmo de 90 quilos de farinha por minuto, que daqui cai no recipiente de mistura. O tipo de farinha é um dos fatores mais críticos na fabricação do nosso pão de massa azeda. As duas principais proteínas da farinha de trigo são a gliadina e a glutenina. Quando misturadas com água, elas formam uma substância elástica chamada de glúten. O glúten é o que mantém a coesão da nossa massa azeda. Ele dá elasticidade. E quando começa a assar, ele se expande, prendendo o dióxido de carbono na massa, e então é isso que faz o pão crescer. Depois que a farinha é pesada, estamos prontos para misturar os ingredientes. A Bouldan tem uma mistura precisa de água, sal, farinha de trigo e, é claro, da poderosa massa-mãe, uma combinação de fermento e bactérias. Depois de misturados os ingredientes, a massa ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar o pão mais famoso de São Francisco. Este aqui é o cidadão mais velho ainda vivo na cidade de São Francisco. Estamos na panificadora Bouldan, em São Francisco, fabricando o seu famoso pão de massa azeda. A massa, feita principalmente de farinha e um pouco da levedura exclusiva da Bouldan, passa 10 minutos sendo misturada. Em seguida, é transportada para a boleadora, onde a bola de 180 quilos começa a fermentar.
E a massa vai girando, girando aqui dentro na boleadora. O que ela faz é transformar pedaços de massa suficientes para um pão em esferas perfeitas, com uma superfície bem lisa e compacta. Isso é importante porque no próximo estágio do processo de fermentação, nós queremos que a superfície externa fique bem selada, para que quando a fermentação começar, ela cresça perfeitamente uniforme e lisa por fora. Da boleadora, os pedaços de massa passam para bandejas retangulares individuais, onde são transportadas para um compartimento com umidade e temperatura controladas, entrando na fermentação secundária. Nesta fase, a massa tem a chance de se recuperar e descansar dos efeitos causados pelas máquinas de divisão e boleamento, que contraem o glúten. Sem este período de descanso úmido, a massa ficaria compactada e borrachuda, difícil de moldar. Após o primeiro período de descanso da massa, ela passa para a moldagem, com moldadores que achatam, enrolam e selam a massa em baguetes e outros pães alongados. Uma outra esteira transportadora leva a massa para uma segunda boleadora, que faz os pães redondos. E agora, nossa massa azeda vem para esta sala, que é uma câmara de fermentação final. Aqui a temperatura é baixa e fica entre 16 e 21 graus. Aqui dentro o fermento está tranquilão, adormecido, mas as bactérias estão fazendo a festa. Isso aqui parece uma boate. As bactérias estão doidonas, se alimentando do açúcar e produzindo o sabor ácido e azedo. Durante a fermentação, a levedura se alimenta do açúcar e libera dióxido de carbono, fazendo o pão crescer. Mas a diferença entre o pão de massa e os outros é que ele tem mais bactérias do que fermento. As bactérias consomem muito mais açúcar, produzindo o ácido lático e ácido acético, que dão o sabor azedo. E quanto maior o tempo de fermentação, mais azedo o sabor na sua boca. Vamos dar um tempo, bactérias. Vocês estão zoando demais aqui dentro. Agora que já temos o sabor azedo, estamos prontos para o último estágio da fermentação. Esta é uma câmara mais quente e, com o calor, o fermento entra em ação e faz o pão crescer. Logo, logo, ele vai estar com o dobro do tamanho. Os pães ficam aqui de 1 a 4 horas, dependendo do tipo. Antes de assarmos o pão, o Fernando, nosso mestre padeiro, tem mais uma coisa a fazer. As pestanas do pão. Certo. A fermentação já chegou a um ponto bom. Isso. O sabor já está todo preso aí dentro, não Correto. sai mais. Sim. Os pães cresceram maravilhosamente, estão fofos, estão parecendo balões. Como pode ver, Eu tô ficaram vendo. bem fofos. Exatamente, está tudo perfeito. Então Mas agora... quando ele vai para o forno, alguma coisa acontece, não é? Os pães continuam se expandindo. Sim, eles irão crescer mais uns 20% e temos que criar uma chaminé. Nós temos que fazer incisões na superfície do pão, alguns cortes. Se você não cortar, o pão vai explodir. Os gases precisam sair por algum lugar e eles irão escapar pela parte mais fraca da casca. E qual é a parte mais fraca? Onde vamos fazer os cortes. Finalmente estamos prontos para assar o pão. Nos primeiros minutos, o pão vai começar a crescer. É a fase de crescimento do pão no forno e ocorre a liberação do dióxido de carbono. Quando atingimos 60 graus, as bactérias morrem e o fermento morre. A fermentação para e logo será o momento de comer o pão. Um pão observado não assa. E durante o cozimento, a massa se firma e se transforma no delicioso pão crocante. Muito bem, depois desse processo de 72 horas, nós estamos prontos para vender o pão que nós assamos. O pão que nós assamos, que começamos 72 horas atrás. Vamos mandar para os cafés. Agora me ajude, por favor, a encher os cestos. Vamos, mais depressa. Mais depressa, nós temos que encher o cesto. Aí? Vamos. Quantos pães em cada cesto? Pelo menos 8. Quantos 8 você pães. coloca? Isso, 8 pelo pães. menos 8. Olha, aquele ficou faltando. Vamos, mais. Muito bem, você conseguiu.